Hoje nós vamos fortalecer a nossa fé diante de uma palavra que ela pode mudar a tua vida. A palavra ela pode mudar porque depende de cada um de nós obedecer ou não, viver ou não esta palavra para que ela possa ou não mudar realmente a nossa vida. Então, neste momento mais que especial, nós vamos aprender uma palavra que pode mudar a minha e a sua vida. Basta a gente acreditar nela e obedecer. Por isso que eu sempre falo, não seja só um ouvinte, seja um praticante desta palavra. Se envolva com este projeto, a Igreja pelas Ondas do Rádio, e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Se você não crê, amém, a gente continua te amando. Mas se você crê, eu acho que já chegou a hora a gente parar de ficar em cima do muro e realmente entrar no caminhos do Senhor verdadeiro e obedecer a palavra. Quando nós olhamos para trás em nossas vidas, bom dizer, eu tenho 51 anos de idade. Tenho certeza que a maioria das pessoas, quando chega uma idade mais avançada, 40, 50, 30, quando olha para trás, a gente se arrepende de muitas coisas que a gente fez. Mas também a gente se arrepende de muitas coisas que a gente deixou no meio do caminho. A gente estudava, parou de estudar. A gente trabalhava, parou de trabalhar. A gente fazia uma faculdade, parou com a faculdade. A gente tinha aquela namorada, aquele namorado que a gente desistiu e se arrepende. Outros casaram, se separaram, se arrepende. Devia ter perseverado mais, não devia ter deixado meu marido, minha esposa. E assim, a gente carrega em nossos corações esse sentimento o resto da vida, achando que se nós tivéssemos tomado decisões diferentes ou não desistido naquele momento, a nossa vida seria diferente. E sim, poderia ser diferente para melhor como para pior. A gente não saberia, porque nós não podemos voltar atrás para alterar o curso do nosso passado, mas nós podemos fazer com que melhore o nosso futuro e o nosso presente na presença de Deus. Então hoje, o que acontece? Nós temos que entender assim: quantas pessoas hoje estão nos ouvindo e estão desviados dos caminhos do Senhor? Pessoas que não vão mais para a igreja. Quantas pessoas hoje, infelizmente, morreram e estão no inferno, perderam a salvação e estão arrependidas e um dia tiveram na igreja. E elas estão lá, perdendo a salvação. Você acha que essas pessoas não se arrependem e falam: poxa vida, eu estava na igreja, eu estava firme, eu estava servindo a Deus, eu me deixei levar, eu caí, achando que ser cristão, que estar na igreja, que servir a Deus é uma coisa difícil, é uma coisa complicada, é uma coisa ruim, e ali eu abandonei e hoje eu estou aqui no inferno e não tenho como eu voltar atrás. Porque uma vez que nós morremos, segue-se o juízo. Se nós morrermos em obediência, como a Bíblia diz, nós vamos para o reino dos céus. Se nós morrermos em desobediência, nós vamos perder a nossa salvação. Então nós temos que compreender que nós, diante de Deus, temos uma oportunidade que Ele nos dá agora. Só que nós temos que entender que a nossa perseverança é que vai gerar frutos. Só que muitos de nós desistimos no meio do caminho. A gente vai esmurecendo, enfraquecendo sem perceber. E nós não podemos, de maneira alguma, deixar com que o inimigo venha trabalhar assim em nossas vidas. Por quê? Porque é neste momento que nós deixamos de abrir o coração para Deus para fortalecer a nossa fé. E nós nos deixamos levar, nos deixamos persuadir, nos deixamos, infelizmente, derrubar da fé. E nós não podemos deixar. Sabe quando nós vamos nos arrepender? Lá na frente. Porque as decisões que nós tomamos agora sempre vai ter uma consequência. Ela pode ser uma decisão certa e ter uma consequência boa. Mas ela pode ser uma decisão errada e vai ter uma consequência ruim. Ela pode ser uma decisão que aparenta ser certa, mas com o tempo nós vamos ver que a decisão era errada e ela vai trazer o prejuízo da consequência dela do mesmo jeito. Então, no dia de hoje, Deus, muitas vezes, Ele quer testar a nossa fé. Ele quer provar a nossa fé diante dEle, a nossa firmeza diante dEle. Porque servir a Deus com carro na garagem, dinheiro no banco, saúde, família unida, empresa bem-sucedida, é muito fácil servir a Deus assim. É óbvio, eu tenho um Deus, tem me dado tudo, estou no bom e do melhor, não tem problema nenhum. Mas e num momento difícil? Será que nós vamos conseguir mostrar para Deus a mesma fidelidade? O mesmo alicerce? Você acha que alguém se desvia de Cristo no momento bom ou no momento difícil? Se você está aí ligadinho com a gente, você se desviou? Foi no momento bom ou no momento difícil? Não, pastor, foi no momento bom. Comenta aí nos comentários com a gente. Foi no momento bom? Manda o zap pra nós aqui no 0800 490 1003. Foi no momento bom? Não, pastor, eu tava rico, milionário, casado com a minha esposa, uma princesa, meu marido um príncipe, meus filhos com saúde, eu tava com meu iate, eu tava no auge, no bem bom, sossegado. Aí eu abandonei Jesus, tava no... Não, a maioria... Pode acontecer sim, mas a maioria vai dizer: não, pastor, eu infelizmente abandonei os caminhos,
diminuir a oração até acabar, diminuir o jejum até não fazer mais, diminuir a leitura da Bíblia até nunca mais ler a Bíblia, não sei nem onde tá. Mas não foi num momento bom não, pastor, foi num momento difícil, foi num momento de luta, só Deus sabe. Como nós podemos dizer que Deus sabe se nós já desistimos dele? Como é que nós podemos dizer que Deus está no comando se nós desistimos dele? Como é que um Deus vai comandar a nossa vida se nós desistimos dele? Ainda mais o nosso Deus que nos dá o livre-arbítrio. Se nós tivéssemos um Deus que obrigasse a gente a servir ele, né, como nós vemos aí muitas vezes, tem religiões no mundo, não vou citar nomes, né, porque se sentem ofendidos, que eles obrigam. Jesus, ele prega para você o que é bom e o que é ruim. Se você quer fazer o que é bom, melhor para você. Quer fazer o que é ruim, pior para você. Mas Deus não proíbe. Agora tem religiões que eles proíbem. E pessoas que muitas vezes pagam com a própria vida pelos pecados, supostamente, que cometem ou que vão contra as regras religiosas daquele país, entendeu? Porque uma coisa é você ter uma regra que é lei. A lei do país, né? O juiz lá decretou. Mas tem regras, tem países que as regras são religiosas. Elas fazem parte das regras da lei do país, mas pela base religiosa. Então, se você chegar a alguns países e for homossexual, muitas vezes o negócio ali é torniquete. Se você chegar em alguns países aí que tem essas regras religiosas e você for pego com bebida alcoólica, ficar tomando cachaça, o negócio é feio. Se você for aí nas regras religiosas de algum país, for pego em adultério, principalmente a mulher, meu Deus, a regra é terrível, né? Regra religiosa em alguns países, se a mulher foi pega sem o turbante, sem a túnica lá na cabeça, o negócio é fervoroso. Quer dizer, são regras que não são impostas no livre-arbítrio. Se você quer, se não quer, não quer. Não, são regras que você tem que querer, se não quiser, o bicho pega. Desculpa a palavra. O nosso Deus, o nosso Jesus não é assim. Ele mostra a regra do que é certo e que é reto, mas ele dá o livre-arbítrio. Então chega neste momento em que Deus ele olha para nós e fala assim, peraí, realmente eu posso confiar nessa pessoa? Realmente eu posso confiar nesse homem, nessa mulher? Eu posso confiar nessa família? Eu posso confiar nele, algo que eu tenho para pôr na mão dele, na mão dela? Eu posso confiar? Ah, Senhor, o Senhor pode confiar, estou com o Senhor até o fim. Pedro negou Jesus 3 vezes, porque Pedro ele viu que ele correu o risco de morte. Um pouquinho antes, Jesus falou para ele, lê o livro de Mateus, você vai ver que maravilhoso, Mateus, Marcos e Lucas, é muito fácil de você entender, João também, é muito lindo a história. Jesus ele fala para Pedro, o que importa é a gente ir para lá, porque vai ser entregue o Filho do Homem, vai ser morto e ressuscitado ao 3º dia. E Pedro se opõe, não Senhor, nada disso vai acontecer, pode ficar tranquilo que nós não vamos deixar que isso aconteça não. E próprio Jesus repreende Satanás, porque o diabo estava soprando no ouvido de Pedro, e Pedro se deixou levar. Então, um pouquinho antes, Pedro estava dizendo que ia dar a vida por Jesus, que ia defender Jesus, que Jesus não ia morrer no que dependesse dele. Um pouco depois, Pedro, com medo de morrer, negou Jesus 3 vezes. Isso nos dá o direito de negar? Não, porque hoje edificada a igreja, que até ali não estava edificada a igreja, hoje edificada, se nós negarmos Deus ou Jesus diante dos homens, Jesus nos negará diante do Pai. Hoje está edificada a igreja, nós não podemos mais ter o privilégio que Pedro teve de errar, né, e ser ali redimido o erro dele, porque a igreja não estava funcionando, não existia a igreja como regra de fé e prática ainda. Era apenas as instruções que Cristo estava dando. Então hoje, neste momento, o que acontece? Deus muitas vezes ele permite que eu e você venhamos passar por algumas dificuldades na vida, algumas lutas, porque ele quer ver se nós realmente estamos firmes, porque servir a Deus com dinheiro no banco, servir a Deus com saúde, servir a Deus com tudo caminhando bem é muito fácil. É muito fácil. Agora, o difícil é servir a Deus nos momentos mais difíceis, mais dificultosos. E é nesses momentos que nós perseveramos na fé. É nesse momento que Deus estrutura a nossa vida. Às vezes você encontra um crente e o crente fala assim, eu tô na prova. Mas ele tá dizendo que tá na prova, né? Então, realmente ele deve estar entendendo que tá na prova. Amém? Cada um tem a sua visão espiritual. Mas a cara é feia. A cara é triste. Tá cabisbaixo, desanimada, tipo desistindo, parando. Paz, irmão, tudo bom? Né? A gente liga, irmão, você não tá vindo? Ah, pastor, tô numa luta, tô numa prova, tô pensando em desistir. Quer dizer, a prova, ela não é feita para desistir. A prova, ela é feita para nós perseverarmos. Então, se nós estamos passando por um momento que Deus permitiu que nós estejamos em uma prova, não é desistindo que nós vamos vencer. Não é desistindo e nós vamos ganhar o galardão de Deus.
e muito menos nos entristecendo, muito menos murmurando, muito menos reclamando. Às vezes a gente fala, pastor, mas eu não murmuro, eu não reclamo. Como não? Você não pode ver uma pessoa que você já está querendo compartilhar com ela. Eu tô na prova, eu tô na luta, ora por mim, só misericórdia, eu não tô aguentando mais. Você está murmurando, você está reclamando. E a palavra diz que é ao contrário. E muitos de nós desistimos neste momento e não podemos desistir. Quantas pessoas desistiram da igreja, desistiram dos caminhos, desistiram da presença de Cristo, da presença de Deus, voltaram para o mundo, estão perdidos e perdidas outros, e hoje outros já morreram, desviados, estão no inferno, perderam a salvação? Por quê? Porque os momentos difíceis vêm para nossas vidas, mas nós temos que compreender que Deus ele é muito fiel nessa parte, porque olha o que a palavra diz em livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então a palavra está dizendo que nós não devemos ter tristeza, nós não devemos desanimar, nós não devemos esmurecer, nós não devemos esbravejar, nós não devemos fazer cara feia. A palavra está dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, tende o motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por quê? Quando nós estamos passando por uma prova que vem de Deus, primeiramente, você tem que entender, né? Se você está passando uma prova que vem de Deus, ou esse buraco que você tá colhendo o fruto dos pecados que você praticou. São duas coisas distintas, tá? Depois eu prego essa palavra para vocês, como já ensinei. Então nós estamos falando da prova. Então, se realmente eu estou numa prova, que Deus permitiu que eu esteja nessa prova, eu não tenho motivo de tristeza, de solidão, de raiva, de vazio, sentimento de perda, depressão, do passado que eu errei, que eu pequei, que eu falhei, aonde eu fui, o que eu fiz, eu estou colhendo o que eu fiz. Não, a Bíblia diz que nós temos que ter um motivo de toda alegria, a felicidade. Alguém chegar para você e falar, nossa, você está passando uma dificuldade, você está feliz, está contente? Estou, porque eu tenho a ciência que é Deus me provando. Deus está me provando e eu não vou reprovar, porque se Deus está me provando, eu estou feliz, eu estou contente, porque eu sei que eu vou perseverar e com a ajuda de Deus eu vou vencer essa prova. Assim como aconteceu com Jó. Jó não tinha ciência de que ele estava sendo provado por Deus, mas ele tinha um conhecimento espiritual que ele sabia que alguma coisa estava estranha. Então ele percebeu, ele falou, peraí, isso não pode vir do nada. Eu sou um homem reto e íntegro diante de Deus. Não estou dando brecha para o diabo, não. Então, se alguma coisa está acontecendo, é a vontade de Deus. Então, vou permanecer firme. Tanto é que a mulher de Jó, ela chega diante do poço onde ele está lá jogado, né, se coçando com as úlceras, fedendo carniça, e ela fala, nega o teu Deus e morre. E Jó, ele compreende que aquela fala dela era uma fala louca, quer dizer, demoníaca. E ele diz, não, não, não. A gente aceita o bem de Deus. Deus deu a casa, Deus deu o carro, Deus deu a saúde, Deus deu a vitória, Deus deu filhos com saúde, deu servos com saúde. A gente aceita com alegria o bem de Deus. E no momento que Deus tira tudo e nos põe no torniquete para provar a nossa fé, por que não aceitar também? E ele fala para ela, você fala como uma louca mulher, aceitares os bens de Deus com prazer, e agora os males, ou melhor, as provas, as lutas que Deus está permitindo que a gente venha passar, você não quer aceitar? Louvado seja Deus! Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus! Então a gente glorifica a Deus quando nós percebemos que Deus dá as coisas para nós, mas quando nós entramos numa prova e temos ciência da prova, né? Nós temos que glorificar a Deus também, porque louvado seja Deus que nós estamos na prova, louvado seja Deus que nós estamos na luta, louvado seja Deus que Deus está provando a nossa fé. Então tem que haver uma alegria, mas é nesse momento que muitos desistem. É neste momento que você que está me ouvindo agora, está passando por essa luta, às vezes falta 1, 2 degraus para você conseguir tomar posse da vitória, 1, 2 degraus para ser aprovado por Deus nessa prova que Ele está te permitindo passar, e você desiste, você abandona. E não é para abandonar, não é para desistir da igreja, não é para desistir de Jesus. Se afaste dos falsos profetas, se afaste das religiões pagãs, se afaste desses homens e mulheres que se dizem de Deus e são hereges, né? Movimentos de objetos e movimentos carnais e mundanos, profanos. Se afaste de tudo isso, porque tudo isso não provém de Deus. Foque em Cristo, porque Ele diz, né, claramente, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tá vendo? A provação da nossa fé, quando ela é confirmada,
quando ela realmente é provada e a gente consegue vencer aquela prova, gera perseverança em nós, gera dedicação em nós, gera esforços em nós. Veja, você vai numa academia e você começa a fazer academia. Da meia hora você já está pensando em desistir, você já está cansado, você está tremendo. Ah, eu não aguento, peso demais, não sei o quê. E aí você vê aquele homem marombado que está lá pegando 200 quilos e ele está todo dia ali malhando. Mas você acha que no começo foi assim? Não. No começo, ele chegou lá como você, como nós, fraquinho, pessoas normais. Tremia a perninha, tremia os bracinhos de fazer força, porque o corpo não está acostumado. Mas ele, quando ele acostumou, ele perseverou, ele se dedicou, ele não desistiu. E ele acostumou com aquilo. Então não importa o peso que vem, ele tira de letra. Perdoa a expressão da palavra, porque ele está acostumado. Deus é a mesma coisa. Ele vem permitir que a gente passe por provas para provar a nossa perseverança, a nossa dedicação, nossos esforços. Porque Deus sabe que não só no momento da prova que nós temos que perseverar, mas no momento das armadilhas, no momento dos levantes, no momento que o inimigo se põe contra nós. Ele não vai nos derrubar porque Deus provou a nossa fé e nos deixou firme e alicerçado. Então aquele homem que hoje é marombado lá, que fala, né, forte na academia, que fica lá 2 horas por dia treinando, aquele homem quando chegou, você acha que também no começo ele não pensou em desistir? Ele não pensou em parar? Ele falou, não vai dar pra mim não, tô tremendo, não aguento nem andar, meu braço tá tremendo, não tô cansado, tô com dor no corpo, né? Ele pensou, mas ele falou, ele tinha um objetivo, eu não vou parar, não vou desistir, eu vou continuar. E hoje ele tá lá, forte, fazendo aquela malhação dele lá, é uma parábola. Então muitas vezes nós também é a mesma coisa. Pensamos em desistir, pensamos em parar, mas nós não podemos perder o foco. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Eu tenho que analisar, se eu estou na prova, que Deus permitiu que eu seja reprovado, é que Deus quer me fazer um homem forte, Deus quer me fazer uma mulher forte, Deus quer me fazer um homem e uma mulher guerreira, um homem e uma mulher guerreiro, diante da presença dele. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Olha o que a palavra diz, né? No versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente, tá vendo? Então Deus vai fazer com que eu e você sejamos homens e mulheres perfeitos e perfeitamente habilitados, com a perseverança completa, com a ação completa em nossa vida a partir do momento que nós passamos. Por quê? Quando um soldado, ele começa no exército, mesmo que não tenha perspectiva de ir para a guerra, ele passa pelo treinamento, ele passa pelas provas, ele passa pelo ensinamento, ele passa por todo aquele sofrimento, por toda aquela dor. Por quê? Porque no dia que ele tiver que ir para a guerra, ele está preparado para aquilo. Então Deus, ele permite que muitas vezes nós tenhamos altos e baixos em nossas vidas, porque no momento que nós tivermos que ir para uma guerra espiritual, que Satanás se levantar, se opor contra nós, estejamos preparados, firmes e alicerçados, e o diabo não vai nos derrubar em nome de Jesus. Agora, se nós desistirmos, automaticamente a desistência faz com que nós provamos para Deus que nós somos fracos e frágeis. E quando o inimigo se levantar, ele vai derrubar. Olha o que a palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12 agora, confirmando. Bem-aventurado, não há maldade, não há perda, não há tristeza, não há sofrimento, não há nada que perca, porque bem-aventurado, é bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que suporta. A gente tem que suportar, não é para desistir, não é para parar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu às que o amam. Eu vou dizer o quê? Fala Deus. Ô glória, isso é Deus. Somos bem-aventurados. Como é que eu vou murmurar de uma bem-aventurança? Como é que eu vou reclamar de uma bem-aventurança? Como é que eu vou murmurar, reclamar, brigar, discutir, debater de uma bem-aventurança? Porque eu estou sendo bem-aventurado quando eu sou provado por Deus. Uma pequena parábola. Existiam 2 homens que eles eram sócios. Uma parábola. E eles tinham muito dinheiro. Mexia com a área de portões, serralherias, não é? Mas uma indústria. Ferros. Só que eles tinham família, tinham amantes, bebiam, usavam drogas, tudo torto. E uma vez, um desses sócios, a esposa dele pegou ele com um amante. E a mulher dele falou pra ele, ou você para com essas drogas, bebida,
Eu sei que você tem até um apartamento só para sair com as amantes. Ou para com isso ou você vai perder a mim e os seus filhos. E ali naquele momento, aquele homem, ele caiu à realidade dele. E ele viu que para ele parar com tudo aquilo, ele tinha que abrir mão da sociedade dele, porque ele sabia que o sócio era terrível. O sócio tinha apresentado para ele as prostitutas, a droga, a bebida, ele tinha se deixado levar. E ele terminou a sociedade. Foi embora, não conseguiu montar uma nova empresa, o dinheiro acabou, e ele acabou indo morar numa casa que ele tinha, pequenininha, né, que era alugada, foi pra lá com a esposa e com os filhos e montou uma serralharia bem pequenininha embaixo. E ele tá lá trabalhando. Num certo momento encosta uma Mercedes, um carrão Mercedes. E aí desceu o sócio, ex-sócio dele, de terno, gravata, e falou pra ele: "E aí, como é que você tá?" "Tô bem. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem. Fiquei sabendo que você virou crente." "Sim, tô indo na igreja, tô buscando Deus, né? Graças a Deus, tô em paz, não bebo, não fumo, não saio mais com prostituta, restaurei meu casamento, meus filhos, a dignidade. Estamos bem, estamos caminhando." E aí o sócio dele falou assim: "Então me explica uma coisa. Eu não sirvo o seu Deus. Olha a minha Mercedes. Olha a grana que eu tenho. Vai lá ver a empresa, 10 vezes maior do que estava antes. E eu continuo bebendo, saindo com as prostitutas, né, os drogas, trai minha mulher, não tô nem aí não. E agora, o teu Deus aí? Você fala que ele é todo poderoso? Você tá morando numa casinha pequena, olha a oficina sua na garagem, não deve nem ter dinheiro pra comer. Me responde, que Deus é esse?" E aquele homem parou pra pensar e falou assim: "Me dá um minuto que eu já vou te responder." E ele entrou lá no fundo. E aí ele voltou. E ele falou: "Vou te dar uma resposta que Deus me deu." E ele pegou um pedaço de ferro e falou pra ele assim, pro sócio, ex-sócio: "Tá vendo esse ferro?" Ele falou: "Tô. Vou fazer desse ferro uma espada." E aí ele começou a esmerilhar o ferro. Aí batia o martelo, esmerilhava, passava no fogo, batia o martelo, punha no óleo, né, pra dar o choque lá na água. Aí passava, aí bateu, quebrou. Aí ele falou: "Quebrou." Quebrou. Aí ele pegou outro e começou a esmerilhar. Esmerilha. Passa no fogo, dá martelada, passa no óleo, passa no fogo de novo, esmerilha e quebrou de novo. Aí ele pegou outro ferro e ele falou: "Por aí, sócio, tem paciência que eu vou fazer uma espada desse." E aí ele pegou, esmerilhou, passou no fogo, deu martelada, e pé, esmerilha, e passa no fogo e dá martelada, e passa no fogo de novo e dá mais martelada ainda, e pancada e martelada e passa pelo fogo. E ele fazendo tudo aquilo, né, e passa pelo fogo e dá martelada, pum, quebrou de novo. Aí o ex-sócio falou pra ele: "Tá vendo? Nem uma espada você sabe fazer?" Ele falou: "Tem paciência." E ele pegou mais um ferro e começou. Esmerilhou. E martelou. E punha no fogo, passava no fogo, o ferro ficava vermelho. E ele martelava. Depois passava no esmerilho, punha no óleo frio. Aí passava no fogo de novo, martelava, passava por esmerilho, passava no fogo de novo, ficava vermelhão, esperava e martelava, e pé, esmerilhou até que ficou uma espada bonita. Aí ele chegou pro ex-sócio dele e falou assim: "Tá vendo? Uma espada bonita?" Ele falou: "Tô vendo, mas e aí?" Ele falou: "O momento que eu tô passando, eu fui como aqueles ferros. Estou sendo passado pelo esmerilho, pela marreta, pelo fogo, porque Deus tá me provando. Os 3 primeiros ferros quebraram, mas o último ficou firme e forte, aguentou e suportou e virou essa espada bonita. É eu nas mãos do Senhor. Deus tá me esmerilhando, Deus está me passando pelo fogo, Deus está me provando, Deus está me marretando, porque Ele quer fazer de mim um homem alicerçado e firmado na presença dEle, como essa espada bonita, resistente, que nem o fogo, nem o fólio, nem o martelo, nem o esmerilho conseguiu quebrar." Aí eu vou dizer o quê? Fala a Deus. E é isso que Deus quer fazer com você e de você hoje. Mas para isso nós temos que ter consciência desta palavra que Deus está trazendo para nós. Porque nós estamos passando muitas vezes pelo fogo, pelo esmerilho, pelo martelo, pelo óleo frio, esmerilhados. Mas porque Deus tem um objetivo de fazer de nós, homens e mulheres, guerreiros e guerreiras. Mas para isso, temos que ter alegria em nossos corações por esses momentos, perseverar e não desistir.